lindezas e meus lindeses. Hej. Velkommen i Intercity-Lyn til Københavns Lufthavn. Hello, minhas lindezas e meus lindesos. Eu estou em... Onde mesmo? Eu estou na Dinamarca, dentro do trem. Então eu não posso gritar como eu gostaria de gritar e abraçar vocês pelo nosso Júlio Todo Dia, que hoje é o último vídeo, um vídeo muito especial. Eu sugeri para vocês no Facebook e no Instagram que me deixassem perguntas sobre motivação, sobre superação. Selecionei algumas perguntas. Muito obrigada por vocês terem participado de tudo isso, do nosso Júlio Todo Dia, por vocês estarem aqui há tanto tempo. Eu espero poder ajudar com esse vídeo. Espero que nesse vídeo você encontre a palavra que você precisa, um conselho de repente, ou que você repense, para que você tenha um recomeço. Recomeço é sempre bom. Se a gente vai falar sobre superação e sobre motivação, realmente eu quero dividir com vocês coisas que me ajudaram e muito ao longo dos anos. Então bora começar. A primeira pergunta é da Emanuele. Ela me perguntou qual que é a maior superação da minha vida. Eu resolvi começar com essa pergunta porque fala um pouco sobre a minha história, e é uma parte da minha história que vocês não conhecem, que eu nunca trouxe pra cá, por N motivos, mas chegou a hora, acho que a gente já se conhece tão bem que vale a pena falar de algumas coisas, principalmente quando a gente tem um aprendizado por trás. A minha maior superação, eu acredito que tenha sido durante a infância mesmo. Eu tive muitas perdas. Eu tive uma infância incrível, eu tive uma infância muito feliz, mas eu tive muitas perdas também. Então foi uma coisa de altos e baixos que vieram, mas eu acredito que nada é à toa. E tudo isso me fez ver a vida de um outro jeito hoje, que eu sou adulta, sabe? Então, durante a minha infância, perdi meu tio, a minha tia, depois o meu avô. E acho que a perda mais dura foi do meu pai, quando eu tinha 9 anos. E, assim, o grande aprendizado que eu tive foi com a minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa extremamente batalhadora, guerreira, forte. Aprendi muito com ela. E eu me lembro bem, eu não lembro quem, mas que me disse: quando você perde alguém, você não pode ficar triste, não chora muito, porque senão dói para essa pessoa chegar no céu. E eu lembro que eu tentava assim arranjar jeitos de não ficar só nas lágrimas, porque eu não queria que doesse para a pessoa que estava indo embora. E a minha mãe também sempre falou em anjo, sabe? Então eu acredito, assim, uma forma que eu pude entender essa situação e amadurecer com essa situação, aprendendo com ela, claro, foi entendendo que cada pessoa que ia embora, não vou dizer que eu perdia, mas cada pessoa que partia lá pro céu virava um anjo, e que cada anjo desse estava ali para me proteger, para me guiar e para me iluminar. Então, com o passar dos anos, eu fui entendendo que eu estava só sendo mais protegida e mais iluminada por esses meus anjos. E uma coisa que até conversei com o Krika, né, sobre perda e tal, é que o que a gente pode aprender com isso, uma maneira mais leve de lidar com isso, além de você saber que você tem anjos à sua volta, te querendo bem, te guardando, te protegendo, é agradecer demais pela oportunidade de você ter tido essas pessoas na sua vida. Eu tive meu pai por 9 anos da minha vida e por quase 20 sem, mas os 9 foram... não tem preço, gente. Então, o pouco que você teve de alguém na sua vida, pode ter certeza que isso transforma a sua essência para sempre. Você aprende coisas muito boas com cada pessoa. Então, eu só tenho a agradecer pelos entes maravilhosos que eu tenho e pelos que já foram, mas cada um fez quem eu sou hoje. E aí eu acredito que quando os desafios aparecem na vida, muitas sabem que eu gosto de chamar, que eu não gosto de chamar de problema, eu chamo de desafio, mas quando o desafio surge, você tem a oportunidade de escolher o caminho que você quer seguir. É claro que o sofrimento muitas vezes é inevitável, mas você pode escolher o aprendizado e saber que aquilo vai te fazer uma pessoa muito mais forte no futuro, por mais longo que seja esse período de superação e o período do desafio em si. Então o que eu posso ver hoje é que, poxa, o que eu vi a minha mãe passando e a maneira como ela lidou com tudo aquilo, sabe? Com coragem, com força. O mínimo que eu podia fazer era aprender com aquilo e ser um pouquinho igual, porque acho que igual a minha mãe, só ela. Então, um conselho que eu posso dar para você que está passando por uma perda
Respira fundo, se agarra em coisas que te façam bem, coisas saudáveis que te façam bem, em atividades, em leituras, em música, na sua fé. Não importa, mas você com certeza, depois que a tempestade passar, vai estar uma pessoa mais preparada e vai estar uma pessoa por dentro renovada e pronta para os próximos desafios, porque eles não acabam. O que muda é a nossa maneira de reagir às coisas. Então eu desejo que você reaja com muito mais sabedoria, com muito mais força, e que você entenda que aqui dentro a gente tem na gente a chance de recomeçar. É importante que você coloque isso no seu coração e na sua mente, que tudo é um recomeço, tudo é uma oportunidade de aprendizado. Respira fundo e segue em frente. E eu vou seguir em frente agora com a próxima pergunta. A Larissa Ferreira perguntou no Facebook e a Rosemary perguntou no Instagram sobre também a questão como superar, né? Como manter o equilíbrio. Então eu acredito que a gente sempre é exemplo para alguém. Como a minha mãe foi para mim. Ela foi tão firme, ela foi tão forte, isso me passou de uma forma muito positiva, porque eu quero dar orgulho para ela, eu quero que ela se orgulhe de mim, então o que eu posso fazer é aprender com ela. Então a gente sempre tem alguém que se espelha na gente, então eu acredito que nessas fases a gente tem que ser o melhor que a gente pode, porque com certeza tem alguém ali por trás que também está precisando de força, seja a pessoa que está doente, não importa, mas que realmente quem está precisando de ajuda precisa de você. E de repente quem não necessariamente está precisando de ajuda, mas está vivendo esse contexto contigo também precisa de você. Acredite em você todos os dias como um exemplo para alguém. E seja esse exemplo. Acho que esse é o conselho que eu posso dar. A gente tem que ser o exemplo. Então veste essa camisa, respira fundo, vai lá, encontra forças. A gente é capaz, a superação está dentro da gente, então é o que eu sempre falo, se envolva de coisas positivas, por pior que seja a fase, de leitura, de fé, alguma atividade física, porque a gente está precisando equilibrar as energias, de oração, mas se envolva de coisas positivas nessas fases e lembre que você é um exemplo e sempre vai ser para alguém. Eu recebi uma pergunta interessante da Dani, foi aqui no Instagram, então eu vou ler para vocês. O que fazer quando tudo parece não dar certo? Não tenho sorte no amor, estudo para concurso, mas nada dá certo. E ela falou mais algumas coisinhas. Eu costumo ler bastante nos comentários, gente, é muito comum isso. Eu já fiz de tudo e não consegui aquela maquiagem, ou eu não sirvo para fazer maquiagem. Geralmente a gente coloca uma carga de negatividade em cima daquilo que é desafiador. Então a gente fala, eu não consigo, eu não posso, ou eu quero emagrecer e não consigo parar de comer. Eu acredito muito que aquilo que a gente pensa reflete aquilo que realmente vai acontecer com a gente. Então se você pensa que você não consegue, que você não pode e que nada dá certo, fica difícil as coisas irem pra frente. Então a dica que eu dou, não só pra Dani, eu já passei muito por isso, gente. A gente começa a pôr a nuvenzinha em cima da cabeça, né? Então põe não, não, não. É uma onda de negatividade que a gente precisa eliminar. E de que forma que a gente faz isso? Então vamos lá, Dani. De repente você tá desempregada, falou que não consegue sair com os amigos. Então sair com os amigos você pode, vai fazer uma caminhada no parque, alguma coisa que não exige uma condição financeira da sua parte. Mas acima de tudo, o que você pode fazer é transformar suas próprias frases no positivo. E como que a gente faz isso? Então assim, eu não tenho sorte no amor. Elimine isso da sua cabeça, porque isso atrai realmente uma carga não muito boa para o seu lado e consequentemente as coisas não vão andar muito bem não. Então pensa, eu ainda não achei a pessoa ideal. Isso quer dizer que você ainda vai achar, você não elimina a possibilidade, tipo, eu não tenho sorte no amor. E estou estudando para concurso, mas nada dá certo. Poxa vida! Então você está estudando para concurso, aí você fala, estou estudando para concurso, estou dando o melhor de mim, vou intensificar meus estudos, ou senão vou colocar mais energia positiva nisso e vou passar no concurso. Então coloca positividade no seu discurso, na sua cabeça, no seu dia a dia, porque é uma característica das pessoas de sucesso, é que elas são extremamente ousadas e positivas. Então começa aqui na sua cabeça, as coisas não estão dando certo, pensa, estou passando por uma fase, estou passando por um teste, estou passando por um momento de aprendizado, né? Eu estou passando por um monte de problemas, as coisas não dão certo. Pensa no positivo, que eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar agora.
A Adriele escreveu no Face, ela queria saber como é que eu comecei esse estilo de vida com cromoterapia e energias. Eu sempre gostei de ler muito, gente, eu gosto muito da natureza, eu acredito muito que na natureza a gente tem uma fonte inesgotável de vida. E vida e energia e coisas boas, tanto na alimentação, quanto nos minerais, quanto nas pedras, quanto nas ervas. Eu posso até fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Mas, Adriele, eu comecei muito novinha, justamente nessas fases difíceis que eu tive. Acho que logo que adolescente, eu acreditava muito que eu precisava me proteger e me purificar, então comecei a ler sobre isso, a estudar sobre isso. Então sempre tive as minhas pedrinhas, sempre fiz os meus banhos de ervas, com sal grosso. Então eu acredito muito na purificação que realmente a gente precisa, porque muitas vezes a gente carrega um pouquinho mais de energia do que o nosso corpo aguenta, do que o nosso bem-estar aguenta. E aí eu acho que eu já respondo a pergunta da Vanessa Ciel, que foi no Instagram, que é como eu recarrego a bateria. Então eu recarrego a bateria, gente, fazendo um esporte, estando com a natureza, fazendo os meus banhos energéticos, lidando com as minhas pedrinhas, com a aromaterapia, com a cromoterapia. Eu gosto muito desses recursos que estão aí na natureza e que geralmente custam tão pouco. Mas eu acredito também no estado de espírito. Quando a gente está com estado de espírito, quando a gente está com coisas boas na cabeça, as coisas boas vêm. É a lei da atração, é a física quântica, você pode chamar do que quiser, mas isso existe. Então tá muito aqui. Acho que tudo começa aqui e no nosso coração. Então é mais ou menos assim que funciona. E já falando aqui, eu recebi também algumas perguntas sobre a questão de... como a gente pode chamar isso? Inveja? Eu não gosto de usar essa palavra. Mas quando tem alguém que não quer o seu bem, como lidar com isso? Então isso vai existir, sempre vai existir, mas eu acredito que se a gente está preenchido com positividade, com amor, que a gente está leve, a gente está seguro de quem a gente é, rebate. Então, acredita que você é seu próprio escudo, que muitas vezes a gente vai buscar em recursos para se proteger e tal. Acredito que isso é válido também, mas acredite que você é seu próprio escudo. Enquanto você estiver preenchido com amor, enquanto você fizer as coisas com amor, acredito que o amor é a maior forma de proteção que possa existir na vida. Então, quanto a isso, poxa, para e pensa. Aquela pessoa fala mal de você, ou aquela pessoa tem algum tipo de... ela te inveja de alguma forma. A inveja só nasce onde há admiração, gente. Então, para a pessoa invejar alguma coisa, ela gostaria de ter aquilo, ela gostaria de estar no seu lugar, mas não leva para esse lado. Eu acho que quem sente esse tipo de sentimento, ela só está atraindo para si mesma algo que não é bom. A longo prazo isso não é saudável para ela. Pode ter certeza que isso só prejudica a ela mesma do que a você. E eu, pelo menos, não acredito, assim, muitas pessoas acreditam, isso me atinge, isso me derruba, isso me deixa fraca. As coisas só existem pra você quando você acredita nelas. Então acredita que você é seu próprio escudo, que você tá protegido. Respondendo a pergunta da Diva Moreno, que ela falou sobre oração e sobre espiritualidade, qual que é a minha relação com Deus, eu acredito muito em anjo da guarda, gente. Então, lembre do seu anjinho da guarda, acredite em algo maior que te proteja, mas esteja sempre conectado com uma fonte positiva, tá? Seja na espiritualidade, seja aqui mesmo com pessoas positivas, com atividades positivas, com coisas saudáveis. Eu acredito muito nisso, eu acho que é muito simples a receita. Quanto mais bola a gente der para as coisas ruins e para as pessoas que estão ali impactando a nossa vida, mais isso vai estar presente na nossa vida. Então é tudo uma questão também de foco. Coloca foco na coisa boa, coloca foco no que funciona, coloca foco em quem te põe pra frente. Em quem tá atrasando sua vida, deixa isso de lado. Quanto mais de lado ficar, menos vai interferir na sua vida. Então é uma questão de atenção, de energia e foco que você dá para as coisas. Até mesmo para os desafios, né, que são os problemas. Quanto mais foco você dá, maior ele fica. Então o que eu acredito é, se envolva o máximo que você puder de coisas boas. E com o tempo você vai descobrindo cada vez mais formas de fazer isso. Porque quanto mais coisa boa você tem, mais coisa boa vem. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Eu adoraria responder milhares de perguntas. Vocês são geniais. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que desde que eu comecei o canal, eu sou tão mais feliz, gente. Porque a minha missão, é o que eu falei do exemplo. Se eu tô aqui, eu tenho que ser o melhor que eu posso ser, porque eu sei que tem muita gente que acaba me tomando como exemplo, como inspiração. Eu acho isso uma honra. E pelo respeito que eu tenho a vocês, eu tô sempre em busca da evolução e eu agradeço a vocês por me possibilitarem isso e por vocês estarem aqui. Eu te vejo agora em agosto com muitos vídeos lindos pra vocês, meus amores.
Um beijo enorme no seu coração. Lembra de acreditar nos seus sonhos, seguir seus sonhos e acreditar em você. Você é capaz de muito mais coisas do que você imagina. É só você acreditar e correr atrás, sempre. Beijo, obrigada por estar aqui no nosso Júlia Todo Dia. E em agosto tem mais. Tchau, tchau.